sou a doutora Laura na série Unidade Básica, que é uma série de TV que conta histórias de uma unidade básica de saúde, de uma equipe da saúde da família, né? Isso. Eu tenho uma irmã que é médica, que trabalhou numa unidade básica, e juntas nós tivemos a ideia de criar essa série. Era um sonho, assim, aquelas coisas que você um dia sonha e acha que nunca vai realizar, e acaba conseguindo realizar. E a gente estreou a primeira temporada, foi muito bacana. A gente fez a segunda temporada, também rolou bem, e agora a gente já está trabalhando na terceira temporada, né, nos roteiros da terceira temporada. E para mim tem sido uma descoberta, assim, eu ganhei novos amigos, eu conheci um universo que era desconhecido para mim, que é esse universo da medicina de saúde de comunidade, e sou cada vez mais encantada com esse trabalho que é realizado no Brasil por tantas equipes, né? E que a gente tenta, de alguma forma, homenagear e dar visibilidade para esse trabalho através da série. Acho que uma coisa que eu compartilho muito com meus colegas, que a gente conversa quando assistiu a série, é exatamente isso, a gente se sente muito representado, né, pelas atuações que vocês colocam. O Caco, como o Dr. Paulo, representa muito a gente em alguns momentos, e a personagem que você interpreta, a descoberta dela, né, de se descobrindo como médica de família, acho que muitos residentes, e eu, quando assisti a primeira vez, eu estava no meu R1, então foi muito interessante de entender que, tipo, eu também cheguei na unidade de saúde recém-formado e tinha uma visão diferente, e aquilo foi mudando ao longo da minha prática, como foi mudando na série para a doutora Laura, né? Como ela entendia que ela podia fazer diferente, a medicina que ela viu na faculdade podia ser um pouquinho diferente do que ela estava vivendo na unidade mesmo. Tu já respondeu algumas perguntas que eu ia fazer no início, né? De como a primeira seria de como surgiu a ideia da série. Eu queria que tu explicasse um pouquinho como foi a relação da tua irmã se ela já teve atuação na atenção básica. Eu acho que ela é infectologista, né, Helena? Aí tu explicar um pouquinho disso aí. Eu fazia uma série policial, que foi uma das primeiras séries brasileiras, assim. A gente não tinha muito essa tradição de série, né? Uma coisa um pouco recente no Brasil. E era uma série chamada 9mm, que passava na Fox, e que contava a história de uma delegacia de polícia no Brasil. E todos os perrengues, as questões que isso envolvia, né? Era muito diferente das séries policiais americanas que a gente conhece e tal. E aí a Helena, eu fazia essa série, a Helena falou, nossa, não tem uma série médica brasileira. Né? Eu falei, poxa, a gente podia criar uma série médica. Aí ela estava trabalhando numa UBS em Campinas. Ela falou, nossa, a gente podia fazer uma série médica numa UBS. E aí começou essa história. Então, depois a gente aprofundando e pensando, né? Eu acho que a série ela surge de duas necessidades, assim, que a gente enxergava, né? O primeiro, assim, de uma constatação de que o SUS e, em especial, o trabalho das equipes de saúde da família tem muito pouca visibilidade, né? E o SUS é muito maltratado pela mídia, né? Hoje, você tem um pouco menos isso, porque tem a pandemia e as pessoas entenderam mais a importância e tal. Mas quando a gente criou a série, falar em SUS era aquelas filas nos hospitais, aquelas matérias do Jornal Nacional do Fantástico, né? Então, o SUS na minha opinião, sempre foi muito maltratado pela mídia, né? Desqualificado, inclusive, assim. Por um lado, isso, né? Por um outro lado, as séries médicas, um sucesso no mundo inteiro, né? Existe um público de série médica, um público que gosta de série médica, só que essas séries médicas, por melhores que elas sejam, assim, eu acho incrível o Dr. House, enfim, do ponto de vista da produção de uma grande série, né? Mas ela retrata um ponto de vista. Então, o Dr. House é um médico que, se ele puder, ele nem encontra os pacientes. Ele odeia os pacientes. Ele é o contrário do médico de família, que é o médico que fala que é médico de gente, né? Ele é zero médico de gente, né? Então, essa ideia de um médico
num grande hospital, né, onde não importa a relação, o que importa são os exames super tecnológicos e tal, isso de alguma forma constrói um imaginário das pessoas sobre esse assunto. Né? Então, constrói imaginários tanto de quem quer ser médico, quanto do paciente que quer ser aquele médico. Então, a partir dessas duas constatações, a gente começa a construir uma série que fale do SUS e que traga uma outra possibilidade de visão da medicina, dos médicos, da saúde, enfim. Eu acho muito massa que tu já colocou alguns pontos que eu ia trazer, que foi exatamente essa questão de que é uma série muito inovadora em vários sentidos, né? Porque a visão de série médica que a gente tinha, primeiro que era uma coisa muito americanizada, né? Da realidade dos Estados Unidos, principalmente, uma medicina bem hospitalocêntrica, Dr. House, Grey's Anatomy, todas as relações eram feitas dentro do hospital. E como foi para você, tipo, atuar numa série que não tinha essa visão? Como foi estar dentro da unidade de saúde mesmo, né? Que vocês fizeram uma simulação de uma unidade para fazer a série. Como foi tua experiência de viver uma coisa tão diferente? Tipo assim, não tinha... Acho que vocês, os atores e atrizes, fazem experiências prévias, né? Para pesquisar sobre o que vão fazer a atuação. Acho que tua pesquisa foi basicamente na prática dos médicos, né? Não tinha uma série prévia para você se basear muito bem. Como é que foi isso? Exatamente. Nossa, essa pergunta é muito boa, Ramon, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu até fui assistir as séries médicas, e aí eu não tinha ali, né, um lugar mesmo para você, eu quero fazer igual a Grey, sei lá. Não tinha muito isso, né? Não tem, era uma realidade muito diferente. Então, a gente foi fazer laboratório nas UBSs. A gente ficou um tempo, eu, Caco Ciocler, os outros atores, o Vinícius Oliveira, que faz o agente comunitário, a Carlota, que faz a Beth, enfermeira. A gente ficou um tempo numa unidade básica do Brás, aqui em São Paulo, e foi uma experiência muito incrível, assim, porque eu já conhecia, assim, a partir da minha irmã, dos relatos dela, né? Mas até você ir lá, ver o trabalho, diferente, né? visita domiciliar, né? Ver, assim, é uma outra coisa, assim. O Caco, por exemplo, ele falou assim, eu não acredito que existe isso no meu país. Assim, eu não sabia que existia isso. Então, o que me chamou a atenção também foi o impacto da equipe conhecendo uma UBS, assim, conhecendo esse trabalho. A equipe ficou muito impactada. Muitas pessoas da equipe passaram a frequentar as UBSs dos seus bairros, tal, depois da série. E porque, assim, quando você faz um trabalho como esse, por exemplo, a direção de arte vai até a UBS para ter referências, né? Todo mundo tem que ir lá buscar as referências. O figurino vai também a UBS para procurar referências, enfim, e tudo isso a gente foi juntos construindo a nossa UBS, que é num galpão aqui em São Paulo que a gente construiu aquela unidade. Mas para mim, assim, ainda é uma descoberta, assim, porque eu ainda acho que a gente tem uma visão muito de São Paulo, sabe, assim, muito paulista. Eu fico até feliz quando eu vejo que, de alguma forma, vocês criam uma identidade com a série, né? Porque eu acho que a gente pode avançar para mostrar ainda mais realidades, assim, né? E aí nesse contato que eu comecei a conviver, fazer conversas assim com muitos médicos e médicas de família e tal, eu vou descobrindo cada vez coisas novas e para mim ainda é uma descoberta de coisas muito bacanas. Assim. É muito legal escutar isso, sabe? Porque eu acho que uma coisa que tu falou que é muito verdade é que muitas pessoas, tanto aquele preconceito pelo SUS que tu falou, e tanto por realmente não ter conhecimento de como funciona a dinâmica da unidade de saúde, como funcionam os atendimentos, como funcionava, por exemplo, a visita domiciliar. Eu acho que eu escutei esse relato do Caco quando vocês deram uma entrevista para a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que eu acho que foi até na época, acho que foi a Débora, não sei. Foi a Denise. A Foi a Denise Denise. Dornelas que fez a. Isso, Isso. foi a Denise. Foi a Denise que fez a entrevista com vocês. Aí soltaram no podcast da Sociedade. Eu
tive a oportunidade de escutar, e ele falou muito, eu lembro muito desse relato dele, de falar que ele nunca imaginava que um médico pelo SUS podia ir na casa do paciente, fazer a consulta na casa dele, levar os remédios para o paciente. Então, isso dá uma voz e dá uma visibilidade que é muito importante. Eu acho que pessoas que têm a imagem, tipo, o Caco é um ator conhecido já, né? Tem uma visão, Sim, sim. muita gente já conhece e tal. E ele falar isso dá uma visibilidade que a gente ainda não tem, né, dessa atenção básica que está crescendo. Eu acho que a principal função da série para mim é isso. É mostrar uma realidade. Tipo, a série está simplesmente retratando coisas que acontecem no dia a dia, tanto dos médicos quanto dos pacientes que procuram a UBS. E é muito legal escutar isso vindo de uma pessoa que estava de fora, né, teoricamente. Não, Ana, tem. e às vezes no Oi. Facebook, por exemplo, a gente fazia umas lives no Facebook, e aí o pessoal que trabalha nas UBSs entrava e falavam: Nossa, eu me senti representada, aconteceu igualzinho aqui, teve um caso muito parecido, não sei o que lá. E aí entravam umas pessoas que nunca foram numa UBS e escreviam: muito legal essa série, pena que isso não existe. Então é isso, é um Bem, desafio. É um desafio. com certeza. Vai ter algumas perguntas chegando, porque muitos estudantes Ah, estão aqui, certo? legal. Então, a Leila, que é uma estudante que está acompanhando a gente, falou: boa noite, Ana. Nessa sua vivência na UBS, para se preparar, o que você destaca como qualidade e qual a crítica que você pode fazer nessa realidade que você vivenciou? Acho que tem uma coisa da personagem também, né? A primeira vez, a primeira temporada, então é isso, a Laura. Peraí, deixa eu só voltar uma coisa. A série é construída a partir de duas visões, né? De duas visões médicas, digamos assim, né? O Dr. Paulo, a primeira temporada, né? O Dr. Paulo, que representa uma visão mais ampliada, né? Uma visão mais do médico de família mesmo. E é a Laura, que é uma visão mais biomédica, que tem uma formação mais tradicional. Então, na primeira temporada, eu. Como é que chama a pessoa que me fez a pergunta? A Leila. A Leila. Na primeira temporada, Leila, eu fui para a UBS tentando pensar o olhar de uma pessoa que aquilo é meio estranho, né? Que aquilo é uma coisa, ela está ali um pouco distante daquilo, na verdade. Uma pessoa que não entra muito em conexão com aquilo. Que era um pouco como a Laura chegava na unidade, que ela chegava, a ideia dela era o seguinte: eu vou passar um tempinho aqui para ganhar um dinheiro, ganhar uma experiência, e depois eu fazer minha residência em radiologia, casar lá com um médico, trabalhar no hospital, enfim, ter uma outra vida. Então ela chega com esses objetivos e a UBS vai ganhando nela, ela vai sendo conquistada pela UBS. Ela vai sendo conquistada. E na segunda temporada ela já chega completamente transformada. Ela foi ganha para aquilo, né? Então, eu acho que o que aconteceu comigo, assim, eu tentei, num primeiro momento, tentar imaginar como uma pessoa chega ali com um olhar externo e o que é que vai conquistando essa pessoa. E aí a UBS, fazendo esse laboratório, a UBS foi me conquistando também. Então, quando eu acompanhava as consultas, quando eu acompanhava. Existem muitas Lauras na vida real. O problema é que existem as Lauras, existem as Samaras também. E Existem aquelas muitas que Samaras nunca vão também. se transformar. Mas aí eu fui entendendo, né, como é que é essa transformação. Mas sabe quando que a ficha caiu mesmo? Eu acho. Não foi nem dentro da UBS. Aquilo me encantou, eu fiquei impressionada com as visitas domiciliares, com a relação, né, dos médicos com os pacientes de tanto tempo, com vínculo. Enfim, eu fiquei encantada com tudo, com o trabalho da enfermagem, os agentes comunitários e tal. Mas eu fui entendendo e me encantando. Mas quando a coisa, eu acho que eu entendi assim no meu corpo, assim, na minha emoção, que realmente um negócio assim bateu, foi no seguinte. Eu acho que eu já contei essa história umas várias vezes, mas enfim, vou contar de novo. Mas pode contar, não tem problema nenhum. O pessoal o consultório da Laura, no começo da primeira temporada, ele é totalmente vazio, porque ela acaba de chegar lá e tal. Aí, durante a temporada, ele vai enchendo de coisinhas, né? Que o pessoal da arte foi muito inteligente. Eles foram lá numa UBS e eles
perguntaram, o que é esses negocinhos que estão aqui? E aí o médico da UBS falou, não, isso aqui é tudo presente que eu ganho dos meus pacientes. Então, eles foram, durante a temporada, enchendo o consultório dela de presentinhos. Então, tinha um desenho de uma criança, aí tinha um crochê de uma senhora, tinha uma lembrancinha, tinha bolo, tinha tudo que ela ia ganhando. E aí teve um dia que foram os patrocinadores lá da série visitar o set. E eu fui meio assim, receber os patrocinadores. Tá? E aí eu levei todos eles para o consultório e expliquei isso. Falei, olha, esses presentinhos aqui são coisas que a personagem ganha. Quando eu fui explicar, eu comecei a chorar. Eu fiquei muito emocionada. Mas não é que foi a Laura, fui eu mesma. Eu fiquei muito emocionada, eu comecei a chorar. Aí eu falei, eu entendi. É isso, é isso. É isso. É isso que é atenção primária, é isso que pega na pessoa, é isso que faz a pessoa ficar, é isso que é, né, um outro tipo de relação, não é o checão lá no, né, que a nossa sociedade é tão organizada pelo dinheiro, né, que quando você experimenta de uma relação que não tem esse, que está num outro nível, né, que não passa por aí, e quando tem do outro lado uma vontade de agradecimento das pessoas, né? Um reconhecimento, a pessoa não tem nada, então o que ela puder te dar, ela vai te dar. E aí, sempre que eu falo dessas histórias, vem tantas histórias, assim, o pessoal lá de Manaus fica me contando que ganha pirarucu, pato, que chega o paciente com pato. O cara, ele não tem nada, né? Ele dá o pato que ele tem. Ele dá o que ele tem. Para agradecer, né? Isso é uma coisa muito bonita, isso não tem... não tem... Enfim, aí eu acho que nesse momento, eu compreendi, sabe? Isso. E acho que falaram, né, que existem muitas Lauras. Para mim foi muito especial, porque foi um momento também... Eu não entrei na residência de medicina de família achando que eu ia ser médico de família. Eu entrei muito nesse pensamento da Laura. De, eu vou vir para cá, vou ficar 1 ano, 2 anos, depois eu faço outra prova e vou para o hospital e sigo minha carreira. E o que aconteceu com ela aconteceu comigo diariamente. Então, os alunos que já escutaram minha história, quem já me conhece, minha mãe e meu pai estão aqui também, então eles sabem também. Ah, que legal. De que, aos poucos, a UBS, a medicina de família, foi me conquistando. De que eu não escolhi a medicina de família. Foi a medicina de família que me escolheu. E eu me emociono muito quando tu falando essa questão das lembrancinhas dos pacientes, porque realmente é isso. No final da minha residência, minha sala tinha mais coisas que não eram minhas do que minhas. Eu tinha uma pasta com os desenhos das crianças, eu tinha calendário que eu recebi de paciente, eu tinha um lenço que eu recebi de uma senhora. Então, a minha sala tinha muita coisa que era dos pacientes, que eles traziam, porque, como tu falou, gera esse vínculo, e eles têm uma necessidade de uma gratidão, que eles querem te dar algo, porque eles sentem que você deu tanto para ele, que no final das contas eles dão muito mais para a gente de aprendizado, que eles trazem essas lembranças, e isso vincula de uma maneira que é difícil até de explicar, né? Acho que a sensação que você teve é exatamente isso que a gente sente. E eu acho que a tua atuação é tão legal justamente porque você conseguiu sentir isso, que a gente sente no dia a dia, que da primeira para a segunda temporada, eu não demorei tanto como a Laura para entender que eu precisava ficar ali. Ela demorou um pouquinho mais. Eu não precisei sair para voltar. Mas essa volta dela, eu me via, quando eu imaginava eu fazendo outra coisa, em outra residência, dentro do hospital de novo. E quando eu vi aquele primeiro episódio que ela tá conversando com o preceptor da radiologia, e o que importa é só o que tá ali na frente o osso que tá quebrado no raio-x, e ela querendo falar do paciente, ele, não, foca nesse raio-x aqui que é o que é mais importante. Eu fiz, caramba, é isso que não é medicina de família. Então, a apresentação é linda, e eu me fico é muito legal. Eu já tinha escutado essa tua história, que tu falou da sala, mas de escutar assim, vamos dizer que pessoalmente, é o máximo que a gente consegue hoje em dia, né? É muito bonito de verdade. E pra gente continuar nessa pegada que tu falou, tava falando da sua experiência,
Queria saber se tu já conhecia a medicina de família como especialidade. E como é hoje a tua relação com a medicina de família? Se tu, eu vejo que tu tem alguns posts no Instagram da Sociedade Brasileira. Como é que está sendo esse teu vínculo com a especialidade? Então, não conhecia e eu fiquei muito impressionada, assim, eu acho muito bonito e eu acabei tendo esse vínculo com a sociedade. Aí a sociedade editou um livro que contam histórias de médicos que ficam doentes. São relatos, né? São contos de médicos que já adoeceram. E aí eles pediram para eu escrever o prefácio, né? A apresentação do livro. Enfim, são coisas que a gente foi criando vínculos e eu acho muito bonito, assim, na verdade. Alguém está perguntando se nunca bateu aquela vontade de fazer medicina. Não. Não, não tenho esse talento, não. Mas eu acho que se eu fosse médica, eu seria médica de família, mas eu acho que eu não tenho esse talento. Deixa para Laura, né? Deixa para mim. Deixa para Laura. E, mas eu acho que. Sabe o que eu acho muito bonito, Ramon? Assim, é que eu acho que são pessoas muito bacanas, na verdade, entendeu? Assim, para além da questão da profissão, são pessoas de coração muito bom, assim. Então, eu acabo conhecendo pessoas muito legais, muito bacanas, muito humanas. E eu acho que isso é bom para a nossa vida, né? Na verdade, né? Você tem esse contato com as pessoas, é bom para a sua vida. E, sim, todos são perfeitos. Mas olha, eu sou meio suspeita, eu acho também. Assim, eu só conheci gente legal. Só conheci gente que gosta do povo, que gente, sabe, que quer mudar o mundo, gente de coração bom. Então, assim, essa relação parte muito disso, de uma relação muito, muito humana, muito afetuosa. Vocês todos são muito carinhosos comigo, também. Então, assim, acho que é uma coisa de mão dupla, assim. Eu fico feliz de estar perto da medicina de família, da sociedade, e, e isso me faz bem também, essa relação. Eu fico muito feliz, por exemplo, tem umas coisas que acontecem que eu recebo relatos de estudantes, né, que falam assim, eu estava pensando em escolher a especialidade e tal, quando eu assisti a série, eu decidi fazer medicina de família. É claro, eu não acho que a série tem esse poder todo. Eu acho que a pessoa já tem um super coração. Eu acho que a pessoa já tem uma predisposição para aquilo. E É só um empurrãozinho. A série fez ela visualizar, né? Eu acho que o que a gente faz, na verdade, é a gente constrói uma imagem, né? A gente dá visibilidade para isso. Então, ajuda a pessoa a visualizar. Ela vê, olha, ela assiste, ela se vê um pouco ali, né? Então, acho que não é. Eu acho que a pessoa já tem dentro dela isso, não é a série. Mas se a série deu um empurrãozinho, já está ótimo. O trabalho já está bem feito, né? Eu acho que a coisa que me deixa mais feliz são esses relatos. O Luiz perguntou como era a tua visão do SUS antes da série e depois, se mudou muita coisa. Então, eu sempre tive uma visão do SUS, assim, da importância do SUS, né? Como eu acho que é importante a educação pública, como eu acho, né? Como cidadã, assim, sempre tive e sempre fiquei muito assim irritada com essa coisa da mídia. Sempre acho que a gente tem que valorizar o trabalho das pessoas. É claro que você tem que fazer a matéria que denuncia, mas ao mesmo tempo você tem que criar formas de valorizar o trabalho que é feito, né? Então, eu já tinha uma visão assim, mas é claro que a série me fez concretizar, me fez conhecer. Hoje eu conheço equipes de saúde da família que fazem um trabalho assim. Hoje eu acompanho os trabalhos, eu vejo o que acontece. Então, uma coisa que era um pouco uma ideia se transformou numa coisa muito concreta. Então, isso faz com que a gente tenha mais convicção assim da importância do SUS, né?
Muito massa. Na primeira temporada, a gente viu alguns mecanismos, sabe, de ferramentas que a medicina de família pode usar. Teve algum que te chamou mais atenção? Por exemplo, para mim, um episódio que eu já usei com os residentes, e eu uso, coloquei esse trecho para os estudantes também do grupo, que me marcou muito, é o que vocês usam o genograma na família, que o paciente tá com cirrose, e tem as mulheres poliqueixosas que vêm muito na unidade, e vocês conseguem com o genograma, tanto com o genograma e com o mapa das casas, vocês conseguem fazer esse vínculo e trazer a família para resolver isso. Tem algum episódio que te chamou, essas ferramentas que te chamaram a atenção? Como é que tu viu isso? Foi muito uma novidade. É o maior sucesso, né? É maravilhoso. O genograma é sucesso. Então, eu acho que o que mais me pega, eu acho super legal o genograma, acho super legal essa coisa que pega um pouco na metodologia, né? De como resolver os problemas, né? Como criar formas de identificar esse vínculo da questão que parece que é a doença, mas não é a doença, é maior do que isso. Mas me pega muito esses episódios finais da segunda temporada. Era outro tema. Que é quando bate numa questão assim, no limite, né? Também, assim, né? Como trabalhar internamente, que é um pouco, acho que a cena que a Laura vai para o banheiro chorar, assim. Aquela cena, acho que todo mundo que assistiu é muito, muito impactante mesmo. Porque aquele que é um outro momento também que eu acho que tem os dois momentos que eu acho que eu entendi, que me fez entender mais profundamente o que vocês vivem, assim. Um é esse dia das lembrancinhas, dos presentes, e outro foi esse dia da cena no banheiro. Porque essa coisa de que essa sensação de injustiça social, assim, de que existe, que você trabalha, você faz, mas existe uma estrutura que é injusta, que as pessoas passam por sofrimentos que elas não precisariam passar. Às vezes, não sei, eu fico imaginando, você tem uma medicação, mas aquela pessoa não pode comprar. Enfim, limites, né? Que são limites esses limites que vão além do. Isso é uma coisa que me pega, assim. É uma coisa que eu acho muito forte, assim. E eu recebo, e depois desses 2 últimos episódios, eu recebi muitos relatos, assim, de histórias, de vivências de médicos, médicas, enfermeiras, enfim, gente do profissional de saúde falando sobre isso. E a próximo pensamento é pegando esse gancho das experiências que os outros profissionais vêm falando contigo, além dos médicos. Muitos profissionais de outras áreas da saúde também entraram em contato, falaram alguma coisa contigo, dentistas, psicólogos, nutricionistas, como é que foi isso? Tem muita reivindicação. É porque não vai aparecer o dentista, não vai aparecer. Tem uma reivindicação, assim, tem uma coisa muito legal, né, que eu já acho que é super legal, que foi o seguinte: na primeira temporada, a Beth, ela era enfermeira e ela era gerente da unidade. Ela estava mais na gerência, né? Mais na gerência. O pessoal da enfermagem começou a escrever para o canal. A gente quer a Beth na enfermagem e tal. E aí a gente conseguiu, pela pressão da enfermagem, porque a gente já queria, mas o canal segurava, a gente conseguiu na segunda que ela voltasse para a clínica. Então isso é muito legal, assim, essa reivindicação do papel da Beth, porque a gente sabe que as enfermeiras são o coração das UBS, assim, é muito importante o papel da enfermagem, né? Então, isso é muito bacana. Isso fez com que a personagem da Carlota crescesse, com que a Beth crescesse. Tem um episódio só que discute questões dela. Enfim, isso foi muito legal. Eu gosto muito também do agente comunitário. Eu acho assim, né, o Malaquias, né, que o Vinícius de Oliveira que faz, assim, é um personagem muito querido pela gente, né? E acho que ele tende a ter cada vez mais espaço. As outras, como é que chama isso? Vocês falam? Outras profissões. Outras profissões. Isso. É a equipe multiprofissional, né? Isso, exatamente. As outras profissões, elas vão entrando, o que a gente está tentando fazer
porque a gente entende a importância dessa questão da equipe, né? Mas tem a questão de número de personagens, né? Ela tem uma limitação muito grande, que é uma série de 26 minutos. É muito pouco, assim, do ponto de vista do roteiro, é muito difícil, assim, ter muitos personagens. Ainda assim, a minha irmã, a Helena, fica assim, é obrigatório ter reunião de equipe em todos os episódios. É a cena mais chata de fazer, porque reunião de equipe... Todo mundo sentado. É muito chata, todo mundo sentado numa mesa falando. Então, assim. Eu não vou dizer que no dia a dia a reunião também é muito legal, não. Então é chato. Reunião real já é chato, imagina filmar inventar uma reunião. Exatamente. Então, assim, é muito chato, mas assim, a Helena fica. Tem que ter reunião de equipe, então a gente faz a reunião de equipe. Então, a nossa ideia é ir acrescentando. Então, por exemplo, na segunda temporada tem um episódio que tem uma nutricionista, né? E assim, todos esses episódios têm uma especial. Então, tem uma nutricionista que acompanhou toda a discussão e trouxe todo um debate para a gente, importante. Massa. Então, tem uma psicóloga. Enfim, a gente vai trazendo, a nossa ideia é ir trazendo todo mundo através dos episódios. Massa. É porque quando eu levei para a reunião, né? Daí eu levei para a reunião de equipe a série. Então, para deixar a reunião mais interessante. E quando eu coloquei os episódios, coloquei trechos de alguns episódios, foi o primeiro comentário das outras profissões, né? Beleza, mas cadê o dentista? Mas cadê a psicóloga? Eu fiz, calma, na segunda temporada tem mais. A mesma resposta que eu tô. Mas é interessante que vocês consigam aos poucos, porque valorizar a gente como atenção básica, infelizmente a saúde ainda é muito médico-centrista, né? De entender, achar que o médico que vai ser a solução de tudo, que a gente vai reencontrar todos os problemas, e cada vez mais a gente vai entendendo que o trabalho multiprofissional que vai trazer as soluções, né? As interconsultas que acontecem durante a série, né? Vocês vão falar com a nutricionista, ela conversa com o médico, conversa com a paciente, e eles chegam juntos num plano terapêutico. Isso que é o que a gente tenta fazer hoje em dia. Então, quanto mais conseguir traçar isso para a série, vai trazer mais para a realidade também, vai ficar bem legal. Sim, é super importante. Tu falou, né? A gente falou muito da primeira e da segunda temporada. Infelizmente, quem nunca viu tá ficando um pouquinho alheio, mas fica o convite para assistir. Realmente, isso é uma dúvida que eu tenho. Hoje, a gente tem uma dificuldade de acesso, né? As temporadas. Tipo, acho que na primeira temporada a gente consegue assistir alguns episódios no YouTube ainda, mas não todos. Tu sabe dizer se tem alguma previsão para ter alguma liberação dos episódios? Vai ficar só na Universal? Tu sabe dizer alguma coisa disso? Então, é uma briga, nossa, porque o que acontece? Eles estão numa negociação com a Globoplay. Então, a gente está aguardando isso para disponibilizar as 2 temporadas. E precisa esperar passar na TV 2 vezes. Tem uma história lá, né? Mas acho que logo vai ter. Assim que tiver, eu vou colocar no meu Instagram, @napeta, quem puder, enfim. Eu vou colocar Sigam. lá assim que tiver. Quem puder, siga. Mas eu vou colocar para a gente dando informação assim que tiver para vocês poderem assistir. Ótimo. Já teve, né? Naquele Globosat Play ficou um tempo, né? Disponível. Foi quando eu consegui assistir, porque eu nunca estava disponível eu nunca podia assistir quando estava passando na televisão. Eu lembro que a gente se comunicou nessa época, né? Eu fiquei falando, pelo amor de Deus, como é que eu vou assistir? Mas deu certo, eu consegui assistir todos os episódios e foi muito boa. Eu acho que o que eu sinto mais de diferença assim, entre a primeira e a segunda temporada é primeiro esse crescimento da Laura, né? Que ela ganha esse amadurecimento, principalmente como médica e, consequentemente, como médica de família. E o Paulo, ele saindo daquele extremismo dele de entender também que não é só do jeito dele, né? Que ele é um cara que era mais durão, aí ele foi quebrando, foi amolecendo um pouco ao longo da série, e a segunda temporada mostra esse lado mais humano dele, que eu acho muito legal isso, de mostrar as fragilidades do médico. Porque não as fragilidades só de relacionamentos, como a maioria das séries apresenta, né? Sim. E quando você mostra fragilidade, sempre tem algum relacionamento, geralmente um homem ou uma mulher, e isso aí é as coisas que giram em torno. E mostrar o relacionamento dele com o filho dele,
com o problema de aceitação do filho, que o filho não está com os problemas dele. Acho muito legal isso, de mostrar que o médico também tem a parte da vida dele que pode causar outros problemas. E trazer esse lado mais humano foi muito legal na segunda temporada. E pegando esse gancho da segunda, falando das temporadas, eu vi algumas fotos que você postou da terceira temporada. Não estou entendendo muito bem o que vai acontecer. O que é que você pode falar um pouquinho da terceira temporada? Não, as fotos que eu postei não são da terceira temporada. A terceira temporada, a gente estava escrita já, na verdade, a gente começou a refazer porque a gente vai fazer uns episódios sobre a pandemia na UBS. Minha curiosidade é essa. Mas a gente não está podendo filmar ainda. Porque os protocolos para filmagem são muito rígidos, assim, a gente tem que esperar um pouco ainda, a gente já está esperando um tempo. O que você viu, que são umas fotos do hospital? Isso. Como é que foi isso aí? Não, é porque eu e Helena, a gente está fazendo um documentário sobre a pandemia. Eita! Então, a gente não sabia não. Estou pelo hospital, mas a semana que vem a gente vai estar em Recife, numa UBS. Que massa! Legal de ter Para a pandemia na atenção primária também, né? Que é muito legal de vir aqui para o Nordeste também, para mostrar outra visão, né? Exatamente. Massa, muito legal mesmo. Então é um filme, na verdade. É um filme? É um filme. Muito bom mesmo. Então a terceira temporada ainda está na parte de roteiro, né? Isso, a gente ainda está preparando. Certo. Pronto, eu deixei esse último espaço agora para, se alguém, não acho que agora não deixaram mais nenhuma pergunta. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando aqui, tá certo? E em relação, Ana, à perspectiva de para frente da série, assim, eu sei que tá com essa terceira temporada, vocês estão recebendo o feedback, como é que tá sendo esse feedback em geral, assim? Então, foi muito bom. A segunda temporada foi a maior audiência do canal. Massa. Então, isso foi muito legal. Isso é muito bom, porque a gente vai ganhando mais força para trazer esses temas, né? Porque a segunda temporada traz temas muito delicados, né? Com certeza. Aborto, violência contra a mulher, preconceito, racismo, trans, racismo. Então, se a gente não tivesse nesse ambiente do Brasil, né, tão polarizado, tão conservadorismo tão forte, se a gente não tivesse um público que desse força para a série, seria mais difícil. E isso foi muito importante, assim, a participação de vocês, de quem acompanha a série, nas redes sociais, assistindo, comentando. Isso tudo é que faz com que a gente tenha mais condições de continuar. Então, a terceira já está certa, tá rolando, já estão falando em quarta. Então, assim, na verdade, gosto da ideia. Que a gente tem Eu falo que eu vou ficar velhinha lá no UBS, a Laura. A ideia, né? A ideia é essa, né? E a gente abordando novos temas, novas questões, enfim. Muito massa mesmo. Se for seguir a ideia da medicina de família, a ideia é que você fique velhinha na unidade mesmo. Essa é a minha ideia. E para a gente fazer os encaminhamentos finais, eu queria que você transmitisse depois isso para a equipe de vocês. É um agradecimento não só em meu nome, mas em todos os médicos de família e todas as pessoas que trabalham na atenção básica. O trabalho de vocês deu realmente essa visibilidade que a gente não tinha. E eu acho que conseguindo ampliar isso, a gente tá tendo assim, a série já teve o sucesso dela, que está se estabelecendo, como você falou. Por mim, ela vai passar na Globo, horário nobre, 9 horas da noite, para ter o maior número de pessoas assistindo, porque eu acredito muito no que ela passa. Eu acredito que ela trazendo essa visão de SUS vai tirar uma coisa que eu sempre falo. Não só quem não usa o SUS, mas os usuários do SUS também, eles têm uma predisposição a primeiro reclamar para depois entender as vantagens. Por tudo que foi apresentado para eles durante a vida. As filas vão demorar. Eu vou nem pedir esse exame porque ele nunca vai chegar. Não vou para consulta porque o médico não vai saber o que vai fazer para mim. Então, já tem esse preconceito do próprio usuário do SUS que acaba limitando sua saúde porque ele acha que não vai conseguir nada. Então,
as pessoas que hoje procuram as UBS estão enfrentando realidades diferentes aos poucos. Não posso falar em geral, né, porque infelizmente ainda existem locais que ainda a medicina de família ainda está crescendo. Aqui em João Pessoa mesmo, a gente não tem todas as unidades, as UBS com médicos de família. Ainda tem médicos que não são especialistas, que trabalham, ou recém-formados, ou médicos que estão lá há mais tempo. Então, é uma especialidade que vem crescendo. E com esse crescimento, a gente vai conseguindo melhorar a estrutura, né? E a série trazer isso da medicina de família como uma especialidade, como ter a importância de ter um médico de família, né, numa equipe de UBS, que não é qualquer médico que vai conseguir gerir a equipe, que vai conseguir entender a população, que vai conseguir realmente resolver de 80% a 90% dos problemas dos pacientes. Então, eu posso dizer que a série me ajudou a definir o que eu queria para a minha vida, também foi um empurrãozinho. Hoje, ser médico de família passa muito pela experiência de ter assistido Unidade Básica, pelas questões que eu trazia de dúvidas, de medos, e isso me ajudou, junto com outras coisas, a tomar a decisão e estar onde eu estou hoje. Hoje eu sempre falo para os estudantes, minha família também está aqui, eu sou extremamente realizado com o que eu faço. E essas conversas que eu estou trazendo, hoje a gente está conversando contigo, a gente conversou com um professor meu antes, com outro colega que não é médico de família, mas que hoje está morando na Chapada Diamantina, trabalhando lá no hospital, mas que está vivendo uma vida totalmente diferente do que os médicos teoricamente viveriam. Então, trazer essa visão, tipo, hoje, conversando contigo, claro que a gente está conversando sobre uma série médica, mas você não sendo médica, sendo atriz e trazendo essa tua experiência, teus relatos são inspiradores mesmo, assim, tu vê a verdade que tu fala, o brilho no olhar quando você fala das coisas que tu viveu, de lembrar todas as tuas atuações, é muito legal de ver. Que eu espero que a série dure muito, que sejam várias temporadas aí. Grey's Anatomy tá indo pra 18ª, eu acho. Acho que Então. dá pra ir por aí, né? E, acho que tema vai ter vastos, que você vai conseguir abordar aí de 80% a 90% das doenças do mundo, então tem muita coisa que dá para colocar na saúde da família, tanto com as relações das pessoas. Mais uma vez te agradecer, certo? Muito feliz, você sempre foi muito disponível com a gente, sempre, desde o início da segunda temporada, a gente conseguiu conversar bastante, né? No início da pandemia, você está sempre disponível, isso é muito legal. O pessoal às vezes tem essa visão, né, de que ator e atriz não é muito acessível, né? Tanto que eu fui conversar, falo, não, pessoal, vai fazer a conversa com a Ana Peita, o pessoal, oxe, tu vai conversar com ela? Eu fiz, vou, pô. ela topou e tal, e continua com o teu trabalho, tá certo? Inspirando pessoas, espero que mais estudantes vejam a série e consigam se inspirar, se não for para ser médico de família, mas para ser um médico mais humano e levar essa visão para onde ele estiver, se for na cirurgia, se for na anestésio, na radiologia. O médico de família é uma especialidade que a gente precisa, mas a gente precisa de todas as outras também. Mas que essa visão humanizada seja levada para as outras especialidades, para a gente expandir isso. O pessoal aqui está agradecendo. Eu estou vendo cada mensagem linda. A Leila falou aqui, parabéns, Ana, pelo trabalho e por despertar em nós a identificação como profissional do SUS, na série mostrando o SUS que funciona. Gostaria muito que um grande número de população tivesse acesso à visão do MFC. E a Clara falou, muito obrigado, Ana, por utilizar a arte para a visibilidade da atenção básica e valorizar o SUS. Que lindo. Acho que é mais ou menos isso. A gente está muito feliz de ter você aqui, certo? Eu queria muito trazer, porque eu queria conversar sobre a série. Os estudantes, eles já têm a tendência de gostar de MFC, então eu tenho essa vantagem, né? Eles já têm essa inclinação. Eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu trago minha família para eles entenderem um pouquinho melhor do que é a medicina de família, que não é tão fácil de explicar todo dia. Mas minha mãe, meu pai e minha irmã já estão entendendo bem legal já, e já entenderam o que é uma especialidade. Eles devem estar muito orgulhosos de você. Espero que sim. Mas é isso, Ana. Muito obrigado, certo? Muito feliz. Ramon, sabe que eu acho que esse contato com vocês, assim, com você e outras pessoas que eu tive contato nesse processo, me fazem ter mais esperança, assim, no mundo, no Brasil, no mundo, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, né?
Com certeza. Muito difícil, muito ataque ao SUS, né? Corte de verbas, enfim. E, e eu acho que essa geração, vocês são uma geração, na verdade. Eu sinto a força de uma geração de médicos de família que estão pegando a coisa na unha e estão indo a campo cuidar do povo. Isso é a coisa mais bonita que tem, assim. Eu acho que o mais bonito disso é que a gente vai... A sensação é que dá é que essa força inicial de quem faz medicina, que é cuidar das pessoas, vai se perdendo em algum lugar para outro... Assim como acho que tudo, né? A arte... O sistema vai transformando tudo em grana, né? Em outra coisa, assim, né? A ideia de sucesso vai para outro lugar, assim. E eu acho muito bonito as pessoas que conseguem se manter coerentes com esse objetivo, entendeu? Apesar de todos os chamados que tem por aí para você abandonar, você se manter coerente, porque em algum lugar deve ter uma recompensa muito profunda aí também. Então, Com certeza. eu acho isso muito bonito, vocês me dão muita esperança, é muito legal essa relação, eu que agradeço. Sua família deve ter muito orgulho de você, porque você deve ser um médico incrível. E além disso, uma pessoa que se propõe a trazer outras pessoas para esse contato, a conversar sobre isso, né? Formar outras pessoas. Eu acho isso muito legal. As meninas foram super carinhosas aí comigo, agradeço muito. E acho que a gente tem que lutar por esse país. Vamos embora. Lutar pelo SUS, né? E não deixar que essas forças conservadoras, essas forças de destruição, destruam os nossos sonhos, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Com certeza. Para a gente finalizar, eu vou compartilhar contigo, já compartilhei com os meninos na nossa primeira reunião, que é algo que me motiva diariamente. Foi um poema que eu fiz no meu primeiro período de medicina. E você falando, eu lembrei dele. De que essa primeira motivação para a gente fazer medicina, né? Então, eu me reencontrei com ele na metade da minha residência e ele foi a chavinha que virou. Quando eu li ele, eu fiz, eu acho que eu estou no lugar certo, não devo sair daqui. Que foi exatamente, eu morava em Natal e eu vim para João Pessoa fazer a universidade na Universidade Federal da Paraíba. Então foram muitas mudanças na minha vida naquele momento. Aí o nome do poema é As Mudanças, aí começa assim. De repente tudo mudou, como fosse uma página virada, parte da minha vida passou. Uma folha em branco a ser escrita, novas possibilidades, chances de errar, para na hora certa sempre acertar. Ter medo do novo é normal, mas é preciso ser forte e lutar até o final. Os dias vão passando, desafios vou vencendo, minhas certezas mudando, mas o sonho só vem crescendo. O sonho de ser um cuidador, mas não para saber toda a anatomia, nem para ser o doutor, muito menos ser o gênio da histologia. Um sonho que escolhi para ser capaz de fazer a diferença, para não ser apenas um rapaz atrás de alguma recompensa. Muita coisa pode mudar, e eu tenho certeza que vai, mas minha vontade de sonhar, de mim ninguém vai tirar. Aí foi nesse momento... Maravilhoso. E foi isso que expressou o meu sentimento de continuar na medicina de família. Que é isso que eu acredito, que a gente não está ali para ser o melhor, o conhecedor de tudo. Muitas vezes eu vou precisar estudar um pouco mais sobre alguma doença, mas trazer o cuidado mesmo, ampliar esse cuidado, além do que a gente acredita só nos remédios ou só nos exames. É mais do que isso, né? Então, acho que a medicina que vem de minha família traz isso. Então, agradecer a presença de todos. Certo? Eu que agradeço, viu, gente? Eu quero ir para João Pessoa depois que acabar essa confusão toda aqui da pandemia. Mais do que convidada. Venha que vai ser muito bem recebida. Conhecer pessoalmente. Com certeza, vai ser muito bem recebida. Da terceira temporada, né? Seria uma honra muito grande. Muito obrigado, viu, Ana? Boa noite, continua com o teu trabalho, tá certo? Tchau, gente, valeu. Boa noite. Foi muito bonito. Obrigada. Tchau.